Estados Unidos ameaçados por uma nova guerra de secessão. Os separatistas do Texas estão ficando encorajados. Recentemente, essas e outras manchetes sensacionalistas surgiram nos Estados Unidos. As emoções estão à flor da pele por causa da disputa entre o governo federal dos Estados Unidos e o estado do Texas, sobre métodos para proteger a fronteira sul do país de um fluxo crescente de imigrantes ilegais. O Texas acusa a União de falhar no seu dever constitucional de proteger a segurança do estado e está resolvendo o problema por conta própria. Será que realmente tem o direito de fazê-lo? Quais podem ser as consequências desta disputa? Vamos descobrir. Bem-vindo ao Dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ajude o algoritmo do YouTube a levar nosso material para mais pessoas. A fronteira entre os Estados Unidos e o México tem mais de 3.100 quilômetros de extensão. Mais de 1.000 quilômetros é fronteira seca, protegida por centenas de quilômetros de cercas e muros, incluindo os erguidos por Donald Trump. Os 2/3 restantes da fronteira são o Rio Grande, que separa o México do estado do Texas. É por esse rio que a maioria dos imigrantes entra e fica nos Estados Unidos. Em 2021, o Centro de Pesquisas Pew revelou que o Texas era o segundo estado com mais imigrantes ilegais, mais de 1,5 milhão, atrás apenas da Califórnia. Então, não é difícil adivinhar que, com a piora da crise da imigração nos últimos anos, foi o Texas que se tornou um dos estados mais atingidos. E a dimensão da onda migratória continua crescendo. Em 2016, quando Donald Trump disputava a presidência, ele prometeu construir um muro. E a questão da imigração ilegal tornou-se um tema central da campanha. Porém, a segunda década do século XXI não foi o auge da crise migratória nos Estados Unidos. Na verdade, foi bem o contrário. Mais tentativas de cruzar a fronteira ilegalmente foram registradas pelos serviços americanos no início dos anos 2000. O ponto de virada foi a crise financeira de 2008 e as suas consequências para a economia americana. Os Estados Unidos já não eram um destino tão atraente para a imigração, e os dados da patrulha de fronteira mostram isso claramente. Quando Trump chegou ao poder, o número de tentativas de travessia ilegal era inferior a 50 mil por mês. Nos primeiros meses de sua presidência, caiu ainda mais. Talvez os anúncios da construção do muro e outras medidas que Trump propunha dissuadiram potenciais imigrantes. Mas o desemprego recorde e as crescentes pressões migratórias em países como El Salvador, Guatemala e Honduras fizeram com que a tendência se invertesse. Em 2018 e 2019, o número de passagens ilegais voltou a aumentar rapidamente. Essa tendência só foi interrompida pela pandemia. A incerteza econômica, a ansiedade trazida pela Covid e o medo de novas restrições começaram a limitar o fluxo de novos imigrantes. Enquanto isso, Joe Biden venceu as eleições de 2020. Durante a campanha eleitoral, ele criticou algumas políticas migratórias de Trump, como separar pais e filhos ou forçar os requerentes de asilo a permanecerem no México até que seus pedidos fossem processados. Ele argumentou que essas medidas eram desumanas. É por isso que, logo nas primeiras semanas da sua presidência, Biden suspendeu a construção do muro e suspendeu a controversa permanência no México, o que provocou uma batalha judicial que durou anos. No entanto, Biden manteve as restrições impostas durante a pandemia, permitindo a deportação imediata de imigrantes sem documentação por razões de segurança sanitária. Restrições que só terminaram em maio de 2023. Esta é uma boa indicação do desafio que a administração Biden enfrentou. Por um lado, as promessas do presidente levaram a expectativas de uma política de imigração mais humana. Por outro lado, a imagem de Biden ser mais tolerante com os imigrantes ilegais, combinada com a abertura das fronteiras pós-pandemia e as pressões que já existiam antes dela, resultou num afluxo recorde de novos imigrantes. Para uma crise desta magnitude, a administração Biden não tinha uma receita adequada. E pimenta no olho dos outros é refresco. Os republicanos rapidamente passaram a criticar as ações do novo governo. O governador do Texas, Greg Abbott, veio à tona e prontamente decidiu resolver o problema com suas próprias mãos.
Em março de 2021, menos de 2 meses após a posse do presidente Biden, Abbott anunciou a Operação Lone Star. Com ela, a Guarda Nacional do Texas foi instruída a proteger a fronteira e deter os imigrantes. As primeiras barreiras flutuantes surgiram no Rio Grande. O governador também anunciou a construção de barreiras terrestres, principalmente arame farpado. As cercas foram erguidas em terrenos pertencentes ao Estado e em terrenos particulares. Abbott também começou a enviar imigrantes que aguardam pedidos de asilo em ônibus para o interior do país, mais precisamente para grandes cidades governadas por democratas, como Nova York, Chicago ou a capital, Washington. O objetivo era simples: que os residentes e autoridades destas cidades também sentissem o peso da crise migratória. Isto colocou ainda mais pressão sobre a administração Biden. A Lone Star tornou-se alvo frequente de críticas, principalmente por parte de organizações humanitárias. Salientaram que as barreiras erguidas, tanto flutuantes quanto terrestres, dificultam a travessia do perigoso rio e limitam a capacidade dos guardas de fronteira de ajudar as pessoas em perigo. Eles deram a entender que essas pessoas têm o direito de solicitar asilo, mas como resultado dos obstáculos erguidos, os migrantes corriam risco de morte, particularmente por afogamento, durante a travessia do Rio Grande. Por causa disso, os guardas de fronteira, que fazem parte da administração do governo federal, repetidamente removeram os obstáculos erguidos pela Guarda Nacional do Texas. E aqui chegamos ao cerne da disputa. Já em outubro de 2023, o Texas processou o governo federal, alegando que os agentes da patrulha fronteiriça não apenas estavam destruindo propriedades do Texas, como também prejudicando a capacidade do Estado de dissuadir tentativas de cruzar a fronteira ilegalmente. O que o tribunal decidiu? Liminarmente, ordenou à patrulha de fronteira que se abstivesse temporariamente de destruir as barreiras, mas no final de novembro emitiu uma decisão desfavorável ao Texas. O caso foi para outra instância e no início de dezembro o Tribunal de Apelações proibiu novamente a destruição da cerca até que o caso fosse julgado. Claro, o conflito não terminou aí. No final de dezembro, o governador Abbott sancionou uma lei que permite à Polícia Estadual prender suspeitos de cruzar a fronteira ilegalmente em todo o estado. A lei também permite que os juízes estaduais decidam sobre a deportação imediata. O governo federal novamente agiu. A administração Biden declarou a lei inconstitucional e levou o assunto aos tribunais. Aqui chegamos aos acontecimentos mais atuais. Apenas 2 semanas depois do caso ter sido levado ao tribunal, em 12 de janeiro de 2024, ocorreu um incidente crítico. Uma mulher e seus 2 filhos morreram afogados no Rio Grande. A administração Biden argumenta que os guardas de fronteira tentaram prestar assistência, mas foram impedidos pelas barreiras e pela atitude da Guarda Nacional do Texas, que não permitiu a presença de agentes federais no local. A área ao redor da cidade de Eagle Pass, de repente, se tornou o centro da atenção da mídia. Poucos dias depois, a União enviou um pedido à Suprema Corte para permitir que os guardas de fronteira removessem as barreiras. Mesmo dominada por conservadores, a Suprema Corte deu ganho de causa ao governo Biden. O presidente do tribunal, John Roberts, assim como a indicada por Trump, a juíza Amy Coney Barrett, votaram a favor da possibilidade de o Serviço Federal remover a cerca. O Texas, no entanto, não estava disposto a ceder. O governador Greg Abbott escreveu no X, abre aspas, "Isso não acabou. O arame farpado do Texas é uma barreira eficaz contra as travessias ilegais que Biden incentiva. Continuarei defendendo a autoridade constitucional do Texas para proteger a fronteira e evitar que a administração Biden destrua nossas propriedades." Fecha aspas. Em nome de um direito constitucional do Texas de defender as suas fronteiras, Abbott cita uma disposição do 1º artigo da Constituição Americana. Citação: "Nenhum Estado deverá, sem o consentimento do Congresso, celebrar qualquer acordo ou pacto com outro Estado ou com um poder estrangeiro, ou entrar em guerra, a menos que seja realmente invadido ou em perigo iminente que não admita demora." Fim da citação. De acordo com o governador, o atual influxo de imigrantes ilegais é uma invasão.
contra a qual o Texas tem o direito de se defender, sob a luz deste artigo. Ele também ressalta que o governo federal não cumpriu seu dever constitucional nos termos do artigo 4º da Constituição, de garantir que todos os estados possuam defesa contra invasões. A posição de Abbott foi apoiada por quase todos os governadores republicanos. Numa declaração especial, afirmam que o Texas tem o direito constitucional de defender as suas próprias fronteiras. Porém, esta interpretação da Constituição dos Estados Unidos levanta sérias questões. A Constituição americana foi escrita no final do século XVIII, quando o país recém-formado possuía um exército pequeno ante uma fronteira terrestre de mais de 2.000 quilômetros. Portanto, parecia lógico permitir que as milícias estaduais se defendessem antes que o exército regular da União pudesse responder. Ou seja, nesta outra interpretação, as forças estaduais seriam complementares e não substituta das forças federais. As ações de Abbott conduzem a uma questão crucial. Pode um estado dos Estados Unidos conduzir a sua própria política de imigração, ignorando Washington? Qual é realmente a relação entre os estados e a capital hoje? Observe a seguinte frase que apareceu na Carta dos Governadores apoiando o Texas. Citação: a administração Biden abdicou de seus deveres constitucionais mínimos para com os estados. O Texas tem todas as justificativas legais para proteger a soberania de nossos estados e da nossa nação. Fim da citação. Os autores remontam à teoria de que o país surgiu como resultado de um pacto entre os estados, sob o qual renunciaram alguns dos seus poderes ao governo federal. A consequência de tal suposição seria que qualquer um dos estados poderia abandonar este pacto, se o governo federal violasse os termos do acordo. Foi exatamente esta mesma teoria que serviu para os estados do Sul declararem a secessão no século XIX. A adoção desta linha também significaria que cada estado poderia ignorar as leis do governo federal, alegando a sua contradição com o acordo firmado. Antes da Guerra Civil, esse conceito era extremamente popular e era chamado de anulação. Os argumentos apresentados pelo Texas se alinham com a teoria da anulação e com a suposição de que o que une os estados num único país é apenas um acordo firmado. A história do Texas reforça a crença de alguns texanos de que este é mesmo o caso. Em 1836, o Texas separou-se do México em uma rebelião que ficou conhecida como Revolução do Texas. A República do Texas foi formada e 9 anos depois foi incorporada aos Estados Unidos como um novo estado. A anexação foi precedida por negociações entre o governo dos Estados Unidos e o governo da República Independente. A possibilidade de secessão do Texas, conhecida como Texit, é por vezes aludida por políticos conservadores do estado. Em 2022, os republicanos daquele estado propuseram um referendo para os texanos decidirem se o estado deveria voltar a ser um país independente. Houve até uma proposta para realizar o referendo por ocasião das eleições de 2024. Tal iniciativa assumiria que existe um caminho legal que permitiria ao Texas sair da União. No entanto, a Suprema Corte decidiu essa questão de uma secessão do Texas ainda no século XIX. Em 1869, no caso Texas versus White, os juízes decidiram que, ao aderir à União, o Texas havia entrado em uma união indissolúvel. O juiz Salmon Chase escreveu, abre aspas, a união entre o Texas e os outros estados foi tão completa, tão perpétua e tão indissolúvel quanto a união entre os estados originais. Não houve lugar para reconsideração ou revogação, exceto através da revolução ou do consentimento dos outros estados, fecha aspas. E uma vez que a revolução é, em si, ilegal, a única alternativa seria o consentimento de todos os estados. O juiz conservador Anthony Scalia comentou certa vez que, abre aspas, se a guerra civil resolveu alguma questão constitucional, foi a questão da inexistência do direito à secessão, fecha aspas. Parafraseando o discurso de Abraham Lincoln, ele continua, abre aspas, a união desses estados é perpétua, de acordo com a Constituição. Os Estados Unidos não formam um pacto, mas são um país
unido por um tecido nacional, fecha aspas. Portanto, o Texas não pode declarar-se pacífica e, legalmente, um Estado independente. A teoria da anulação, que pressupõe que um Estado poderia ignorar as políticas ditadas por Washington se as considerasse inconstitucionais, foi derrubada mesmo antes da Guerra Civil. A decisão da Suprema Corte no caso Arizona versus Estados Unidos não deixa ilusões de que a política de imigração e a sua aplicação estão dentro da autoridade da União. Até mesmo provar que o número recorde de imigrantes ilegais que tentam atravessar a fronteira é juridicamente uma invasão pode ser um desafio. Assim, parece provável que qualquer litígio terminará em desfavor ao Texas. Então, qual é o propósito das ações do governador Abbott? Além do óbvio que é procurar formas de proteger a fronteira e reduzir o afluxo de novos imigrantes, parece claro também haver um propósito político. A crise da imigração representa um grave problema de imagem para a administração Biden. As pesquisas mostram que os eleitores confiam mais em Trump para lidar com a imigração. Para os republicanos, isto é um excelente combustível político na próxima campanha eleitoral. Então, Abbott pode estar aproveitando a escalada da atual tensão entre o governo federal e o Texas para fazer com que a questão obtenha ainda mais exposição midiática. Ele espera que os americanos vejam que é o governador republicano que não hesita em adotar medidas duras, enquanto a administração Biden está, na verdade, enfraquecendo a segurança nas fronteiras. Enquanto isso, a reforma da lei de imigração está sendo debatida no Congresso dos Estados Unidos. As mudanças nesta área tornaram-se um pré-requisito republicano para a aprovação de outro pacote de financiamento da ajuda à Ucrânia. As negociações entre os dois partidos no Senado já decorrem há semanas e devemos saber o resultado em breve. No entanto, os deputados republicanos já estão anunciando que não apoiarão o acordo do Senado e apelam aos democratas para que façam concessões ainda maiores. Donald Trump, por sua vez, diz que fará de tudo para evitar que o acordo entre em vigor e que lidará pessoalmente com a crise quando se tornar presidente. O objetivo parece semelhante. Uma crise migratória prolongada prejudicará Biden. O conflito entre o Texas e o governo federal pode continuar até as eleições em novembro, mas não resultará na declaração de independência do Texas ou numa nova guerra de secessão. Em vez disso, o conflito será uma fonte adicional da crise política em todo o país. Também cria condições perfeitas para a desinformação e tentativas por parte da Federação Russa e de outros atores estatais de desestabilizar a nação americana.